Ela deseja o caos, que você aprendeu a controlar. Por que, em um mundo que prega segurança, tantas mulheres ainda desejam o homem perigoso? Porque, entre todos os arquétipos possíveis, é aquele que carrega o caos nos olhos e o silêncio nas palavras que desperta os instintos mais profundos do feminino? A resposta não está na superfície, está no abismo. Nietzsche escreveu: "A mulher foi o segundo erro de Deus." Essa frase não é uma acusação, é um enigma. O feminino, para Nietzsche, é um campo de forças ancestrais, irracional, caótico, vivo. E é exatamente por isso que ele se conecta, por gravidade invisível, ao que é igualmente indomável, o homem perigoso. Mas não confunda perigo com brutalidade. O homem verdadeiramente perigoso não é aquele que agride o mundo, é aquele que se tornou perigoso para as ilusões do mundo. Ele caminha fora das grades da aprovação, vive fora do zoológico da complacência. Ele não late, ele observa. Você sente quando ele entra no ambiente. Não porque ele quer aparecer, mas porque sua presença não tem buracos. Não há culpa pendurada em seus ombros. Ele não pede desculpas por ser intenso. As mulheres não o desejam por causa do que ele faz. Elas o desejam por causa do que ele não esconde. A sua sombra foi abraçada, não negada. Seus olhos já viram coisas que o tornaram mais firme, não mais frio. Esse homem, que muitos chamam de perigoso, é, na verdade, o homem selvagem. Não no sentido animal, mas no sentido arquetípico. Ele foi até o fundo de si e voltou. Em uma época de homens domesticados, de vontades podadas, de desejos silenciados por medo da rejeição, surge a figura daquele que não precisa ser aceito para ser inteiro. É isso que desperta o desejo feminino mais antigo. Ela não quer o bonzinho previsível. Ela quer o incontrolável que se escolheu conter. O fogo que sabe ser calor, sem precisar queimar. O lobo que protege, mas jamais se ajoelha. Prepare-se para entender o que há por trás desse fascínio. Não com os olhos da moral, mas com os olhos do instinto. Porque talvez o verdadeiro erro de Deus não tenha sido criar a mulher, mas subestimar o quanto ela desejaria o homem que ele tentou esconder. Frase de encerramento. Ela não quer segurança no papel, ela quer perigo com alma. Se você sentiu o chamado dessas palavras ecoando dentro de si, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, a jornada é profunda, e cada verdade revelada é um passo a mais rumo ao seu próprio abismo e à sua grandeza. 1. Nietzsche e o desejo primordial. Você já percebeu como o desejo raramente obedece à lógica? Você pode fazer todas as escolhas racionais, pode ter status, estabilidade, bons argumentos, mas o desejo, ele se inclina para outro eixo, um eixo primitivo, ancestral, escondido sob a superfície da consciência. É aqui que Nietzsche entra como um sismógrafo da alma. Ele não analisava o ser humano com regras morais. Ele o dissecava com lâminas filosóficas afiadas. Para ele, a vida não era uma equação a ser resolvida, mas uma força a ser sentida, intensificada, dominada por dentro. E quando ele falava sobre o desejo, falava de algo que não podia ser domesticado. Nietzsche chamava isso de vontade de poder, não como sede por controle sobre os outros, mas como impulso vital de se tornar mais do que se é. É a força que empurra a semente a romper a terra, que obriga a águia a voar mesmo contra a tempestade, que faz o homem olhar o abismo e continuar andando. E sabe quem sente essa força mais do que ninguém? A mulher. Mas não a mulher domesticada, racionalizada ou robotizada pelas regras da modernidade. A mulher instintiva, a mulher que ainda carrega em seu ventre a sabedoria da natureza. Aquela que não escolhe com o cérebro, mas com a pele, com os olhos, com o que estremece por dentro. Nietzsche via a mulher não como um ser frágil, mas como força instintiva pura, e por isso mesmo, ela reconhece imediatamente quem está vivo por dentro. Ela sente a diferença entre o homem domesticado, que diz o que ela quer ouvir, e o homem intenso, que carrega um mundo inteiro nos olhos, mesmo sem dizer uma palavra. Você pode ser educado, gentil e respeitador, mas se não houver vida bruta correndo em suas veias, algo nela ficará em silêncio. Você não a excita com lógica, você a excita com verdade vital. E aqui está o segredo. O perigo que atrai não é o da violência, mas da intensidade. O homem perigoso, para ela, é aquele que transborda a vitalidade crua, aquele que não precisa de máscaras para existir.
que pode ruir o mundo com a mesma força com que pode construir um lar. Você já viu esse olhar em alguém? É o olhar do homem que não precisa gritar para ser notado. O olhar de quem já caiu e se reergueu com mais presença, de quem já perdeu tudo e sobreviveu com ainda mais verdade nos ossos. Nietzsche também falava do Übermensch, o além do homem, um ser que transcende a moralidade de manada, que cria seus próprios valores, que ousa viver com intensidade total, mesmo diante do sofrimento. Esse homem não se esconde atrás da conveniência. Ele é uma explosão de consciência bruta, e é por isso que ele atrai. A mulher, em sua profundidade intuitiva, deseja esse homem não porque ele é rude, mas porque ele é livre. Não porque ele impõe, mas porque ele emana. Ele é aquele que, mesmo sem abrir a boca, perturba certezas e acende a pele. O desejo feminino, nesse nível, não está buscando um provedor, está buscando um sopro de eternidade. Ela deseja o que não se explica. Ela deseja o que ressoa nos ossos da alma. Ela deseja o homem que vive, e não apenas sobrevive. Frase de encerramento. Ela não deseja o seu currículo, ela deseja o seu caos, se você souber dançá-lo com elegância. 2. O arquétipo do homem selvagem. Você não nasceu fraco, você foi domesticado. Desde pequeno te ensinaram a calar seus gritos, a esconder seus medos, a não mostrar a raiva, nem o desejo, nem o instinto. Comporte-se, diziam. Seja bonzinho, repetiam. Não assuste ninguém. E assim, pouco a pouco, o lobo dentro de você foi acorrentado. Mas ele ainda vive aí, escondido, esperando o momento de ser lembrado. Robert Bly, em Iron John, fala de um mito esquecido, o do homem selvagem, o do ser que habita a floresta psíquica do masculino. Esse homem não é o oposto da civilização, ele é o que vem antes dela, ele é o seu núcleo não contaminado. O homem selvagem não é agressivo, ele é intenso. Ele não é perigoso porque machuca, ele é perigoso porque sabe quem é. Ele já esteve no fundo do poço, onde nenhum mapa funciona. Ele desceu às suas profundezas mais obscuras e encarou os próprios monstros. Sentiu o abandono, a rejeição, a solidão de ser incompreendido. E ali, em vez de fugir, ele ficou. Não buscou distração, não correu atrás de aprovação. Ele mergulhou mais fundo. E quando retornou à superfície, não era mais o mesmo. Você talvez esteja nesse ponto agora, sentindo que há algo quebrado dentro de você. Mas e se eu te dissesse que o que você chama de quebra é apenas o convite da floresta? O homem selvagem é aquele que não construiu sua força com máscaras, mas com cicatrizes. Cada ferida que ele não esconde se tornou uma runa sagrada. Cada dor que ele enfrentou se tornou uma chama interna. Jung dizia, aquilo que você mais precisa será encontrado onde você menos quer olhar. É exatamente aí que o homem selvagem mora. E é por isso que ele atrai. A mulher não deseja o perfeito, ela deseja o inteiro. Ela sente, mesmo sem entender, quando um homem voltou da sua própria escuridão com os olhos ardendo de verdade. Esse homem não precisa impressionar. Sua presença é gravidade silenciosa. Ela o olha, e algo dentro dela se curva, não por submissão, mas por reconhecimento. Nietzsche dizia, torne-se quem você é, mas isso exige perder tudo o que você pensa que é. Significa rasgar as máscaras herdadas. Significa parar de ser o que os outros esperam e começar a ser o que você sempre foi, no fundo da sua carne, antes que o mundo te ensinasse a ter medo de si mesmo. O arquétipo do homem selvagem é um espelho. Ele não te oferece respostas fáceis. Ele te oferece fogo. Você está disposto a queimar o que é superficial em nome do que é verdadeiro? Porque o preço da liberdade masculina é alto. Você vai perder quem só gostava da sua versão domesticada. Vai desagradar quem só respeita o homem obediente. Vai incomodar aqueles que vivem anestesiados. Mas também vai despertar o feminino mais profundo. Vai encontrar homens que também caminham pela floresta. Vai sentir pela primeira vez o gosto de ser você sem filtro. Esse é o homem perigoso. O perigo não está em seus punhos. Está em sua presença irreversível. Ele não é uma promessa de estabilidade. Ele é um convite ao real. Você acha que ela não sente isso? Ela sente. Ela sabe quando um homem já enfrentou o próprio inferno e voltou com o olhar de quem não precisa provar nada. Ela reconhece o silêncio que não pede permissão. Ela reconhece o toque que não implora, mas convida. Ela reconhece o lobo, que se senta ao seu lado, não para devorá-la, mas para guardar a caverna dos dois. Frase de encerramento.
Você não precisa rugir para ser lobo. Basta lembrar quem você é e caminhar de volta à floresta com os olhos abertos. 3. Por que o selvagem assusta e atrai? Você já se perguntou por que ela se aproxima e depois se afasta? Por que ela diz querer estabilidade, mas seus olhos brilham quando o inesperado entra pela porta? A resposta não está na lógica, está no símbolo. O homem selvagem, esse que já desceu ao próprio caos e voltou com gravidade no peito, não se encaixa nos moldes. Ele não segue scripts, não lê cartilhas, não pede permissão para existir. E isso assusta. Assusta porque ele não é previsível. Assusta porque ele não reage como os outros. Assusta porque ele não joga o jogo. Ele desliga o tabuleiro. Mas exatamente por isso, ele atrai. A mulher não deseja o descontrole. Ela deseja o homem que carrega o caos, mas não o despeja no mundo. Ela deseja aquele que tem fogo nos olhos, mas disciplina nas mãos. Ele poderia explodir, mas escolhe silenciar. Poderia dominar, mas escolhe conduzir. Poderia fugir, mas permanece. Esse é o paradoxo do desejo. Ela quer o homem perigoso, não porque ele é ameaça, mas porque ele superou sua própria ameaça interna. Ela deseja o lobo, não solto na floresta, mas em guarda na porta da caverna. E por que isso é tão afrodisíaco? Porque o mundo já está cheio de homens previsíveis, homens que reagem como esperado, que obedecem regras invisíveis, que se encaixam para não incomodar. Mas o selvagem, ele rompe as defesas emocionais. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Seu silêncio já diz tudo. E quando ele fala, as palavras são lâminas lentas, afiadas de presença. A mulher o observa, e algo dentro dela estremece. É o instinto ancestral reconhecendo que há perigo ali, mas um perigo controlado, maduro, presente. Ele não precisa ameaçar, apenas estar, porque há um tipo de homem que grita, se impõe, explode, e isso é ruído. Mas há outro, que carrega o poder sem mostrá-lo. Esse é o mais perigoso. Esse é o que ela deseja. Nietzsche entendia isso ao falar da máscara. A verdadeira força não está em se expor o tempo todo. Está em saber quando esconder e quando revelar. A mulher testa, sempre. Não por maldade, mas por natureza. Ela precisa saber se o homem à sua frente aguenta o vendaval que ela carrega dentro de si. E o homem selvagem aguenta. Não porque é de pedra, mas porque já se desfez por dentro antes. Ele não teme ser despido emocionalmente. Ele já esteve nu diante do próprio abismo e sobreviveu. Por isso ele assusta, porque seu olhar revela que nada fora dele pode desmoroná-lo, e é exatamente por isso que ele atrai. Frase-chave para tatuar na alma. Ela não quer um lobo solto. Ela quer o lobo que escolheu proteger o seu clã, mesmo tendo provado sangue. 4. A iniciação masculina. Do menino ao homem. Você nasceu inteiro, mas foi empurrado para um molde. Desde pequeno, te disseram o que devia ser. Gentil, educado, obediente. Te ensinaram que ser bom era ser aceito, que agradar era o caminho mais seguro, que mostrar suas dores era sinal de fraqueza. E assim, você virou um menino crescido, um corpo de homem, com alma encolhida. Nietzsche enxergava isso como uma tragédia silenciosa. Chamava de moral de rebanho, o adestramento coletivo que transforma o homem em servo das expectativas alheias. Homens que não vivem, apenas repetem, que não escolhem, apenas seguem. Mas existe um caminho diferente, um caminho duro, e ele começa com a quebra. A verdadeira maturidade não nasce no conforto, ela nasce no colapso. Você precisa cair, precisa ser rejeitado, traído, esquecido. Precisa enfrentar noites em que ninguém vem te salvar. Precisa aprender a viver com dor, sem perder a dignidade. Porque o homem que não passou pelo fogo é frágil. Ele ainda depende do olhar da mulher para se sentir homem. Depende da validação do grupo para se sentir parte. Depende de aplausos para não se desmontar. Mas o homem iniciado, ele já perdeu tudo. E usou isso como alquimia. Ele não se tornou amargo. Ele se tornou denso. Não é que ele não sinta. Ele sente muito. Mas ele não se curva mais. A iniciação não é um ritual externo. É um rito invisível, solitário e interior. É quando você para de culpar o mundo e começa a construir-se com as pedras que te lançaram. E essa transformação, ela é visível. Você já viu esse tipo de homem? Ele entra no ambiente e não precisa dizer nada. Sua presença fala antes da boca. Ele não está em busca de atenção. Ele é atenção condensada. Mulheres sentem isso.
Elas sentem quem carrega cicatrizes que viraram mapa, e não muros. Elas sabem quando um homem passou pelo inferno, e ainda assim manteve o coração aberto. Elas não querem o menino que se faz de homem. Elas querem o homem que não tem vergonha de ter sido menino, que aceitou a dor da infância, que superou a ausência do pai, que aprendeu a andar sozinho. Esse homem não precisa seduzir. Ele atrai pela presença. Ele não oferece promessas. Ele é promessa cumprida em carne e silêncio. Nietzsche não queria homens conformados. Queria homens forjados. Homens que criassem seus próprios valores. Que vivessem a vida como uma arte, não como uma planilha. E só existe um caminho para isso: a iniciação. Você está disposto a deixar morrer o menino que só quer ser amado, para nascer o homem que ama sem precisar? Se sim, então bem-vindo à floresta, porque a dor que te destruiu será a mesma que te fará renascer com os olhos de quem nunca mais será iludido. 5. O feminino como tempestade, o masculino como montanha. Ela é vento, ela é água em fúria, trovão súbito, sol que queima e logo se apaga. Ela é caos em forma de beleza. Ela é tempestade. Você é rocha. Você é montanha. Você não reage ao primeiro trovão. Você permanece. O feminino, em sua essência mais profunda, é movimento. Ela muda de ideia, muda de humor, muda de direção. Não porque é frágil, mas porque é vida em fluxo. Nietzsche compreendia o mundo como um eterno vir a ser. Nada é fixo, tudo dança. E a mulher nessa dança representa o princípio do imprevisível, do intuitivo, do desafiante. Mas ela não dança sozinha. Ela testa, não para destruir, mas para encontrar firmeza. Ela testa porque precisa confiar. E ela só confia quando percebe que o homem à sua frente não cai ao menor vento. Você já viveu isso. Ela provocou, ela pressionou, ela te levou ao limite com palavras afiadas e silêncios ensurdecedores. E você explodiu, ou se encolheu, ou foi embora. Mas havia outro caminho. O caminho do centro inabalável. O homem perigoso, o verdadeiro, não é aquele que reage à tempestade. É o que absorve o caos sem se perder. Ele a escuta, mesmo quando ela grita. Ele a olha, mesmo quando ela se esconde. Ele se mantém inteiro, mesmo quando tudo nela pede que ele desmorone, porque ele entende o teste. Ela não quer que você a vença. Ela quer que você a contenha sem apagar. Ela quer saber se você aguenta o peso dela, sem perder a si mesmo. O masculino maduro é estrutura sem rigidez. É rocha que sabe acolher água. É montanha que permite que a tempestade desabe, mas que não se quebra por isso. Essa firmeza não é frieza. É calor profundo, mas canalizado. É fogo sob controle. É presença que segura o mundo. E quando ela sente isso, quando percebe que você não se curva nem contra-ataca, mas permanece, então ela se rende, não por fraqueza, mas porque finalmente encontrou o que procurava. Alguém que pode ser lar dentro do caos. Nietzsche dizia: o homem deve ser treinado para suportar o fardo da existência. E nenhuma existência é mais desafiadora do que o coração feminino. Ela vai te testar, vai te tirar do eixo, vai mergulhar em contradições. Mas se você for montanha, ela vai construir seu templo em você. 6. O que ela quer de verdade? Ela diz que quer um homem bom, educado, carinhoso, atento. Mas, então por que tantas vezes ela se afasta exatamente quando você entrega tudo isso? A verdade é que o que ela quer não está na superfície. Está em algo que poucos homens ousam cultivar. Presença, verdade, fogo interno. Você pode ter músculos, pode ter dinheiro, pode ter status, mas se estiver vazio por dentro, ela sente. O feminino é intuitivo. Ela percebe sem saber como, se há um homem vivo dentro da sua pele, ou apenas uma imagem programada para agradar. Ela escuta o que você não diz. Ela toca o que você não mostra. Ela sente o que você finge controlar. O que ela quer de verdade é um homem com propósito, não um propósito de currículo, mas um sentido existencial. Alguém que saiba para onde está indo, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Alguém que mesmo ferido continua. Alguém que mesmo com medo, permanece. Nietzsche dizia que o homem deve se tornar o artista da sua própria vida. E é isso que ela busca. Um homem que vive como arte. Um homem que sangra com dignidade, que arde com intensidade, que ama com coragem. Ela quer aquele que já enfrentou os próprios demônios e não os esconde atrás de uma armadura.
Ela quer o homem que conhece a própria sombra, mas escolhe a luz, não por conveniência, mas por decisão. O verdadeiro homem perigoso é aquele que pode destruir, mas constrói, que pode dominar, mas guia, que pode desaparecer, mas fica, não por fraqueza, mas por soberania. O desejo feminino profundo não é por brutalidade, é por inteireza. Ela não quer um homem que tenta ser forte, ela quer um homem que já caiu e levantou com os olhos mais profundos. Você já percebeu isso? Ela se aproxima quando você está em paz consigo mesmo, quando você não precisa dela para se validar, quando você não joga jogos, quando você não pede amor, você é amor em presença. E é exatamente por isso que ela se rende. O feminino deseja se dissolver na energia do masculino não pelo que ele possui, mas por quem ele é. Ela quer o homem que poderia ter tudo, mas escolhe dominar a si mesmo, que poderia ser adorado, mas escolhe ser verdadeiro, que poderia ser um predador, mas se tornou guardião. É esse homem que ela procura em silêncio. Você não precisa gritar para ser visto, você só precisa voltar para si, e então ela virá. Porque o desejo feminino, no fundo, é por um só homem, aquele que encarnou sua missão e não negocia sua alma. 7. O perigo não está no que ele faz, mas em quem ele é. O verdadeiro perigo não está no grito, está no silêncio que não precisa se justificar. Você pode pensar que ela se assusta com o que você diz, com o que você faz, com o quanto você impõe, mas não é isso. O que a perturba e atrai é a sua inteireza. É o fato de você não precisar ser aprovado para continuar sendo. É que você não negocia sua presença. Você está ali, inteiro, com todas as suas luzes e sombras, e não está pedindo licença para existir. Esse é o verdadeiro perigo. Um homem que não depende, que não se molda para agradar, que não diminui sua força para ser aceito. Ela sente quando está diante de um homem assim. Um homem que poderia ir embora a qualquer momento, mas escolhe ficar. Um homem que não está tentando conquistá-la, mas está inteiro diante dela. E isso a desarma, porque esse homem é imprevisível, não porque é instável, mas porque é livre. Nietzsche falava da vontade de poder, não como dominação, mas como expressão plena do ser. O homem que encarna isso não busca controlar ninguém, ele apenas transborda o que é. Esse tipo de presença é um espelho, e o espelho verdadeiro é incômodo. Ele não embeleza, ele revela. Ela vê em você tudo aquilo que ainda não teve coragem de encarar nela. Ela sente a força que não pede desculpas, a dor que não é exibida, a profundidade que não se torna espetáculo. E ela se entrega, não porque você a convenceu, mas porque você é inevitável. Você não é perigoso pelo que faz. Você é perigoso porque sua essência não pode ser manipulada. Ela sabe que você pode ir embora sem drama, que pode amar sem depender, que pode dar sem implorar por retorno. Esse é o homem que ela deseja em silêncio, não o que agrada, mas o que permanece em si, mesmo diante do furacão. 8. Como tornar-se esse homem? Você não se torna esse homem aprendendo a agir como ele. Você se torna esse homem deixando morrer tudo o que você não é. Esse caminho não se ensina com palavras, ele se vive em silêncio. A primeira coisa que você precisa entender é: ninguém vai te salvar, nenhuma mulher, nenhum mestre, nenhum curso, nenhum guru. O caminho é interno. E começa quando você para de buscar atalhos e desce. Desce para dentro. Desce até o escuro. Desce até o ponto onde você ainda carrega um menino ferido, carente, reativo. Desce até encontrar o medo, a vergonha, a sensação de não ser suficiente. E ali, você fica. Não foge, não distrai, não corre para os vícios, nem para os elogios. Você olha de frente. Essa é a primeira iniciação, o encontro com o seu próprio abismo. Nietzsche falava sobre isso. Aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um. Mas antes de vencê-los, você terá que conhecê-los. E depois vem a forja. Você silencia o barulho do mundo, corta o excesso, cria disciplina, não para parecer forte, mas para lembrar quem você é quando não está distraído. Você aprende a ficar sozinho. Aprende a cuidar da sua dor, sem torná-la arma contra o outro. Aprende a carregar seus desejos, sem ser escravo deles. Você se torna o guardião da sua própria energia. E então, algo muda. Você não precisa mais convencer ninguém de nada. Sua presença começa a falar por você, não porque você decorou frases,
mas porque você se reconectou com sua própria raiz. Esse homem não precisa provar que é homem. Ele vive como tal. Ele pode amar, sem se perder. Pode proteger, sem sufocar. Pode guiar, sem controlar. Ele tem fogo, mas tem freio. Tem espada, mas tem templo. Tem sombra, mas tem luz. Ele não se esconde mais em imagens. Não finge ser espiritual. Não imita o selvagem. Ele é, porque ele já queimou tudo o que era falso. E o que sobrou foi o essencial. Você quer se tornar esse homem? Então esteja disposto a ficar em silêncio enquanto tudo lá fora grita. Abrir mão de agradar para poder viver em verdade. Trocar a pressa por presença. Abandonar o ego inflado e abraçar a alma ferida. O homem perigoso não nasce. Ele se constrói com dor, presença e decisão. Ele é o Nietzscheano lúcido. O selvagem que voltou da floresta com o olhar limpo. O guerreiro que aprendeu a repousar o machado e construir com as mãos. Ele é você. Quando parar de fingir que não é, você agora entende. O homem perigoso não é aquele que grita, nem o que finge dureza. É aquele que já dançou com seus demônios e voltou com poesia nos olhos. Ele sangrou e não contou para ninguém. Chorou em silêncio. Foi abandonado, rejeitado, esquecido, mas permaneceu. Ele não precisou se vingar do mundo. Ele se reconstruiu à sua maneira. Nietzsche não escreveu para sedutores. Ele escreveu para homens que não aceitam viver pela metade. Homens que querem encarnar sua vontade mais profunda, não para conquistar mulheres, mas para seduzir a própria alma. O masculino autêntico não precisa gritar por respeito. Ele emana presença. E é essa presença que o feminino mais profundo reconhece. É esse silêncio denso que a atrai. É essa força tranquila que a faz se render, não por submissão, mas por confiança. Você não precisa mudar quem é, você só precisa lembrar, porque no fundo, você já é esse homem. Só precisa parar de fugir da floresta e caminhar, com passos lentos, firmes e verdadeiros, de volta para si. O homem que enfrenta sua sombra sem medo, transforma sua própria existência em luz. Se essa jornada te atravessou, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Compartilhe com outros homens que estão prontos para se tornar o que o mundo tentou apagar. Inteiros, perigosos e profundamente vivos. Porque o mundo não precisa de mais máscaras. Precisa de homens reais.